E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo de novo ao canal Tangará Invest. A ideia do vídeo de hoje é falar um pouco sobre como que a gente faz a nossa declaração dos investimentos, né? Como que a gente declara os nossos investimentos em renda variável na nossa declaração de imposto de renda. Bom, basicamente a gente vai precisar pegar algumas informações, né? Antes de começar de fato a declaração. Então, o primeiro que a gente vai precisar para ações é o número de ações que a gente tem, o preço médio de compra, preço médio de venda, caso você tenha vendido alguma ação daquela empresa, o CNPJ e a carta dos bancos escrituradores. Essas cartas elas são geralmente enviadas para o endereço que está cadastrado lá na corretora que você utiliza ou para o e-mail. Por isso que é sempre importante deixar esses dados sempre atualizados lá na corretora, né? Essas cartas elas contêm informações de dividendos e juros sobre o capital próprio que a gente recebeu das referidas ações no período em questão. Caso você for pedir para alguém fazer a sua declaração, você tem que entregar todas as informações certinho para essa pessoa poder conseguir fazer, né, de uma forma correta a sua declaração. Caso você faça a sua própria declaração, você vai lá na aba Bens e Direitos, né, do software, né, da Receita Federal. Você vai na aba Bens e Direitos e utilizando o código 31, você faz a declaração das posições que você tinha em 31/12 do último ano, né? No caso, estou gravando em 2020, você vai precisar dessas informações no 31/12 de 2019. Então você vai lá na aba de Bens e Direitos, utilizando o código 31, você faz a declaração das ações. E no campo de discriminação, você vai pôr o quanto de ações que você tem, né, o número de ações e o preço médio de aquisição. Então, um exemplo aqui, vamos supor que eu tenha 2.500 cotas da Ambev adquiridas pelo preço médio de R$ 18, um chute aqui, um preço teórico. Então, na aba de discriminação, você vai colocar 2.500 ações da empresa Ambev S.A. adquiridas pelo preço médio de R$ 18, por exemplo. Aí embaixo, no campo Situação em 31/12 de 2019, você vai pegar o número de ações e multiplicar por esse seu preço médio. Você vai colocar esse valor na situação em 31/12 de 2019. Você vai fazer isso para todas as ações que você tiver. Na aba de bens e direitos também, a gente declara os juros sobre o capital próprio em trânsito. Esses juros sobre o capital próprio que estão em trânsito, eles são informados nessa carta dos bancos escrituradores. O que seria um juro sobre o capital próprio em trânsito? Vamos dar um exemplo aqui hipotético também. Vamos supor que a Ambev, em dezembro de 2019, tenha declarado um juro sobre capital próprio a ser pago em, por exemplo, fevereiro de 2020. É um juro sobre capital próprio em trânsito. Ou seja, se você tinha a ação em dezembro de 2019, você tem o direito desses juros sobre capital próprio. Então, você vai colocar na aba Bens e Direitos, com o código 99, o valor que você tem, né, para receber desses juros sobre capital próprio. Dando um exemplo aqui, vamos supor, na aba de discriminação, você vai colocar R$ 1.000 a receber de juros sobre capital próprio em trânsito da empresa Ambev no ano de 2020. Um exemplo teórico aqui, né, só para vocês entenderem um pouco. Na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, utilizando o código 9, a gente vai declarar os dividendos recebidos no ano em questão, né? No nosso caso aqui, no ano de 2019. Então, para fazer essa declaração, você vai precisar de novo do CNPJ, o nome da empresa e o valor recebido. Esse valor recebido, lembrando, vai estar na carta dos bancos escrituradores, junto com o CNPJ e etc. Então, vamos dar um exemplo aqui de novo. Eu vou pegar o CNPJ da Ambev, colocar o nome da empresa, Ambev S.A., e o valor que eu recebi. Vamos dar um exemplo aqui, R$ 1.000. Na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, a gente vai declarar também as bonificações, né, caso a gente tenha recebido alguma. Utilizando o código 18, a gente vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome e o valor que a gente recebeu. Esse valor ele vai sempre ser declarado
no fato relevante que a empresa soltar relacionado a essa bonificação. Na aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, a gente utilizando o código 10 vai declarar os juros sobre capital próprio já recebidos. Então, de novo, a gente vai precisar do CNPJ da empresa, o nome e o valor recebido. Esse valor está na carta dos bancos escrituradores. Basicamente é isso que a gente precisa para declarar ações, né? Então, recapitulando, número de ações, preço médio de compra, preço médio de venda, caso você tenha vendido, CNPJ e carta dos bancos escrituradores. Para os FIIs, a gente vai precisar também número de cotas, o preço médio de compra, preço médio de venda, caso você tenha vendido, CNPJ do fundo e CNPJ da gestora, além da carta dos bancos escrituradores. Por que a gente precisa desses dois CNPJs, tanto do fundo quanto da gestora? Quando a gente for declarar em bens e direitos, a posição que a gente tem em fundos de investimentos imobiliários, a gente vai declarar com o CNPJ do fundo. Quando a gente for declarar os proventos, a gente vai declarar com o CNPJ da gestora. Então, por isso que a gente precisa desses dois CNPJs, tá? O CNPJ do fundo a gente utiliza para declarar a posição que a gente tem de investimento e o CNPJ da gestora a gente precisa para declarar os rendimentos que a gente recebeu. Para a gente declarar, a gente vai em bens e direitos e utiliza o código 73. Utilizando o código 73, a gente vai preencher, né, todas as informações do mesmo jeito que a gente faz com as ações. Na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, a gente vai declarar os proventos que a gente recebeu durante o ano, utilizando o código 26. Então aí a gente vai precisar do CNPJ da fonte pagadora, o nome da empresa e o valor recebido. O legal da declaração dos proventos dos fundos de investimentos imobiliários é que a gente pode somar os valores recebidos da mesma fonte pagadora. Por exemplo, o fundo KNRI, CANIP e o KNCR, eles são da mesma fonte pagadora. Então a gente pode somar os valores que a gente recebeu durante o ano, né, de proventos desses fundos e declarar uma vez só. Nada impede de você declarar separado. Eu acredito que você vai ganhar tempo fazer essa soma e declarar uma vez só. Caso você não tenha, né, o preço médio de venda ou de compra de algum determinado ativo, é fácil de descobrir, utilizando o canal eletrônico do investidor. O canal eletrônico do investidor é uma plataforma da Bovespa, né, na nossa B3, que lá ele contempla todos os investimentos em renda fixa ou renda variável que a gente tem no nosso CPF. Então, digitando no Google lá as letras C, E, I, a gente consegue ter acesso, né, a esse canal. Digitando essas letras é o primeiro link da busca do Google. Assim que você clicar nesse link, você vai ser direcionado para uma página de login. Essa página de login, caso você nunca tenha acessado esse canal eletrônico do investidor, você pode gerar uma primeira senha. Logo embaixo do campo da senha, tem lá gerar primeira senha ou, no caso, esqueci minha senha, né? Caso você tenha esquecido também. Embaixo, um pouco mais embaixo, né? Embaixo do botão de entrar, também vai ter lá em como acessar e dúvidas sobre o SEI. Lá você vai ter um FAQ, né? Um Frequent Asked Questions, que você vai ter todas as informações de como que funciona o canal eletrônico, o que que é, como que você acessa, quais informações que tem lá e etc. Aqui no canal eletrônico do investidor, a gente vai ter informação da nossa posição de carteiras, né, num gráfico bonitinho. Depois vocês fuçam mais, né, nesse canal. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é, indo no menu Extrato e Informativos, a gente vai ter lá um submenu Negociação de Ativos. Quando você clicar nesse submenu, a gente vai ser direcionado para uma outra página. Nessa página, a gente seleciona a corretora que a gente utiliza, no meu caso aqui a Clear, a conta já vai ser preenchida automaticamente, e aí o legal é que a gente consegue pegar um período específico. Então, no caso, como a gente está fazendo a declaração em 2020, referente ao ano de 2019. Então, a gente coloca a partir do 1/1 de 2019 até 31 de 12 de 2019. Após clicar no botão de consultar, lá embaixo na página, né, se você rolar a página lá para baixo,
a gente vai ter resumo dos negócios no período. Lá a gente vai ter todas as ações que a gente tinha, no caso nesse período, né, de 1/1 de 2019 até 31/12 de 2019. Vai ter a quantidade de compra, quantidade de venda, o preço médio da compra, preço médio da venda e a quantidade líquida, né? Então vamos supor que eu tenha comprado 100 ações da Ambev, vendido 50, vai ter lá o preço médio de compra, preço médio de venda e a quantidade líquida. No caso, nesse exemplo aqui, eu teria ainda 50 ações. O legal dessa consulta também, desses informativos, é que você pode gerar um PDF, né? Isso ajuda muito caso não seja você que vá fazer a sua declaração de imposto de renda. Então você entra nesse canal do Eletrônico Investidor, acessa esse extrato, né, esse informativo e gera um PDF dele. Se você gerando esse PDF, você consegue enviar para a pessoa que vai fazer a sua declaração. Ela vai ter todas as informações de quantidade de compra, venda, preço médio de compra, o preço médio de venda. Isso vai facilitar muito a vida dessa pessoa. Junto, você precisa enviar também essas cartas dos bancos escrituradores que você recebeu ou no e-mail ou na sua casa. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje acho que é isso. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, né, em relação à declaração do imposto de renda, pode mandar aqui nos comentários embaixo do vídeo, deixa uma mensagem para mim no YouTube ou aqui no Instagram. E também é legal, caso você vá pedir para alguma pessoa fazer a sua declaração, compartilhe esse vídeo com ela, que vai ter todas as informações, né, de como que faz a declaração, qual o campo que eu tenho que preencher, qual que é o código. E eu acredito que vai facilitar bastante a vida dessa pessoa, caso ela não tenha experiência. Beleza? Bom, pelo vídeo de hoje acho que é isso. Se você gostou do vídeo aí, deixa um curtir, compartilha aí com a galera e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.